E aí, vamos falar hoje sobre liberdade pessoal. Por que é importante falar sobre liberdade pessoal? Porque quando a gente empreende, a gente precisa ter liberdade de escolhas. Mas ter liberdade de escolhas, às vezes, te deixa no meio do caos, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você está chegando agora, muito bem-vinda. Eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow. E aqui a gente fala muito sobre produtividade, sobre comunicação, sobre como você pode ter o seu negócio de uma forma mais rentável, mais fluida e sendo feliz no processo, entrando no estado de flow. E o estado de flow, ele é uma coisa tão importante, tão forte, que inclusive ele tá no nome da minha empresa, tá? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, se você ainda não conhece o canal, você vai ver que aqui dentro eu falo sobre marketing, falo sobre vendas, porque tudo isso impacta na tua jornada empreendedora. Se você tem uma empresa, se você está começando, não importa, se você já tem time, você precisa olhar para pessoas, processos, produtos e posicionamento da sua marca, tá bom? Esses 4 P's são muito importantes. E para que tudo isso aconteça, você precisa ter essa tal dessa liberdade, né? Então, essa tal dessa liberdade pessoal. E hoje eu quero começar falando sobre um guia prático para a liberdade pessoal, que ele está relacionado aos 4 compromissos. A gente fala os 4 compromissos toltecas, né? Então isso tem um livro, depois eu vou deixar o livro para vocês aqui, tá bom? Deixa eu aproveitar agora e já chamar a galera, convidar o pessoal aqui para vir para a live, chamar as pessoas, e vocês também já vão chegando aí, vão chamando a galera, porque é bem importante a gente distribuir o conteúdo, né? Se a gente distribui o conteúdo, a gente consegue levar para mais pessoas serem impactadas, para mais pessoas conseguirem conhecer isso tudo, né? Então vamos lá, vamos chamar a galera aqui. Chamem aí também, tá bom? Bora lá, tô distribuindo aqui. Se você tá chegando nessa live agora, só dá uma adiantadinha nesse pedaço aqui e vamos embora. Tá bom? É isso, pessoal. Olha só. Chamei. Bora lá. Ok. Chamei. Muito bem. Enquanto isso, a gente vai tomando um café junto, né? Isso aqui é a foto do meu marido, gente. Vamos lá. Então, assim, ó. O que eu vou conversar com você hoje tem como base um livro, tá bom? E depois eu deixo o link desse livro, caso você queira comprar, caso você queira ler, tá? Então, o autor desse livro é o Dom Miguel Ruiz, tá? Então, o livro, ele fala sobre a cultura tolteca e fala sobre essa estrutura de pensamento que a gente pode ter para que a gente consiga atingir a nossa paz interior, tá? Que é onde tá a tua verdadeira felicidade. Às vezes as pessoas ficam buscando a felicidade em muitos lugares, mas a verdade é que a felicidade ela acontece de dentro para fora. E aí eu quero que você comece a ter essa consciência para você entender quando você está deixando a sua felicidade escapar da sua mão, tá? Porque ninguém consegue te dar a felicidade. A felicidade é você que constrói. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender, tá? E aí, nesses 4 pontos que ele fala, o primeiro deles é assim: seja impecável com a sua palavra, tá? Então, qual que é o ponto de ser impecável com a sua palavra? Muitas vezes no dia a dia, você fala coisas para as pessoas e no final das contas você não cumpre. Então isso é um primeiro ponto, né? E ao não cumprir essas coisas que você fala com as outras pessoas, isso vai arranhando a sua credibilidade, tá? Então,
toda vez que você vira para uma pessoa, por exemplo, e fala assim, se você pede um orçamento para uma pessoa, e aí você fala que você vai dar um feedback e você não dá, você está rompendo com a sua palavra. Você não está sendo impecável com a sua palavra, tá? Toda vez que, por exemplo, você fala assim, eu vou me programar para ir para a academia hoje, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, e você ativa o seu soneca e você fica mais um pouquinho na cama, você não está se comprometendo com a sua palavra. Qual que é o ponto ruim disso, né? Então vamos olhar para o lado externo e vamos olhar para o lado interno. Para o lado externo, quando você não cumpre com a sua palavra, quando você não é impecável com a sua palavra, a perda de credibilidade vai impactar diretamente nos seus negócios. Por quê? As pessoas vão deixar de acreditar naquilo que você fala. Então, se você fala que você vai cumprir alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa, que você vai entregar alguma coisa e você não faz isso, isso vai ruindo a sua imagem. Então, quando você está construindo um negócio, ou você fica à frente de uma empresa, ou você tem um time e as pessoas não acreditam em você, entende que... Vamos olhar o impacto para o time. A liderança, ela não pode ser uma coisa imposta. A liderança, ela tem que ser alguma coisa onde as pessoas se espelham. Se você é uma pessoa que não cumpre com o que você fala, como que as pessoas vão ter credibilidade naquilo que você fala? Então, esse já é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o seguinte, como que você quer ter credibilidade perante o mercado se você não cumpre prazo, se você não mantém a sua proposta de valor, se você não mantém os seus valores, os valores que você construiu a sua empresa na hora de uma negociação, na hora de uma crise, se eles não se mantêm, como que você quer passar credibilidade para as pessoas, para o mercado, tá? Então, esses pontos, eles são extremamente importantes quando a gente está olhando para fora. Então, qual é o impacto de não ser impecável com a sua palavra? Qual é o impacto que isso tem olhando para o mundo externo? Exatamente esses que eu tô te falando. Entre tantos outros, tá? Aqui você vai conseguir desenrolar muito isso. Depois, qual é o impacto que isso tem de você com você? Então, imagina que você está conversando com você. Toda vez que você se compromete com alguma coisa e você não cumpre, o que acontece é que você vai, vamos dizer assim, entre aspas, amolecendo o seu caráter, a sua força de vontade com você. E aí você esmurece com facilidade. Então, o que vai acontecer é que ao invés de você manter um ritmo, manter um flow dos seus projetos, vai acontecer exatamente o contrário. Você vai largar fácil, você vai procrastinar, você vai duvidar de você, da sua capacidade. Então, isso é diametralmente oposto ao entrar no flow, ao entrar no estado de flow, ao conseguir atingir os seus objetivos. E você percebe que eu estou falando de uma coisa muito simples, que é simplesmente a questão de você olhar para o compromisso que você tem com a sua vida. Quando você é autônoma, quando você empreende, quando você tem o seu próprio negócio, você não tem chefe. A chefe ou o chefe é você. E aí, o que acontece? Se você não é impecável com a sua palavra, quem vai te cobrar? Ninguém. A não ser a vida, os resultados lá no final. Mas, na verdade, você não tem ninguém para te cobrar, tá? Então, você entende aqui a importância de você ser impecável com a sua palavra? Você consegue entender o quanto isso impacta na tua vida? Aí, o segundo ponto que ele traz aqui é: não leve nada para o lado pessoal. Gente, isso aqui é uma coisa que é tão importante de falar, tão importante. Por quê? Numa negociação, por exemplo,
as pessoas elas tendem a levar muito para o lado pessoal, especialmente o não, a negativa. Então imagina o seguinte, imagina que você foi fazer uma proposta, vender alguma coisa para alguém, e aí a pessoa deu um não. Ela falou, olha, não quero. Se você não tá muito firme ali no teu caráter, nas tuas entregas, no que você faz, você automaticamente vai levar pro lado pessoal e vai falar assim, putz, aonde será que eu tô errando? O que será que eu fiz de errado? Nossa, acho que essa pessoa tem implicância comigo. Ah, é alguma coisa pessoal. Só que não é pessoal. O simples fato de você levar um não na sua vida, ele só significa que talvez não seja o momento da pessoa, talvez o valor não caiba no bolso da pessoa, talvez a pessoa não tenha tido a empatia com você ou a clareza do que você entrega. E aí, você tem que tratar o business como um business. Você não tem que levar para o lado pessoal. Porque toda vez que você trouxer as coisas para o lado pessoal, você vai misturar muito sentimento. E eu falo muito aqui sobre sentimento, o tempo todo eu falo que a gente precisa sim viver o sentimento, mas a gente precisa ter a razão. E a razão, ela está separada do emocional. Então, o racional é aquela coisa mais lógica, que você vai analisar a situação e você vai falar, ok, que caminho eu vou seguir? Não tem nada a ver com o coração. O coração, ele tá ligado a sentimento, a amor, a afeição, a sentimentos mesmo, emoções, tá? E aí, quando você passa a separar as situações entendendo que não é algo pessoal, você constrói uma personalidade antifrágil. Eu já falei aqui sobre esse tema, antifrágil, ser antifrágil, tá? Você consegue evitar sentimentos de sofrimento desnecessários. Por quê? Você passa a ter clareza que não é sobre você, é sobre o negócio, é sobre a situação, é sobre a entrega, o produto, o preço ou a vida da pessoa. E aí você não tem controle sobre isso. Algumas coisas você pode até ter controle, por exemplo, o preço você tem controle, a forma de entrega você tem controle, mas a vida da pessoa, o que essa pessoa está passando, a situação dessa pessoa, o bolso dessa pessoa, você não tem controle sobre isso, absolutamente nenhum, tá? Então, sempre pensa isso, né? Então, quando você não levar para o lado pessoal, a chance de você ter sucesso no processo é muito maior. E aí, eu quero trazer aqui mais um ponto de atenção para você, porque as coisas vão fluir muito melhor se você receber aquela informação e você questionar, perguntar, entender mais profundamente qual é a razão, a raiz desse não, desse problema ou dessa negação, tá? Isso aí é o que a gente chama de dig deeper. O que é o dig deeper? Dig deeper é quando você cava mais a fundo para você buscar a raiz do problema. Uma das ferramentas que eu ensino aqui é a matriz de Ishikawa, que é a busca dos 5 porquês. E quando você faz esse processo de busca, fica muito mais fácil de você achar qual é a raiz do problema e aí ter uma solução para ele. Dar um passo adiante, porque senão você vai ficar girando em círculos. O que vai acontecer é que você vai tomar um não, você vai trazer para o lado pessoal, você vai entrar naquele processo de mimimi, não vai resolver para ti, não vai resolver para outra pessoa, e vocês vão ficar no 0 a 0 ou até no -1, tá? Porque vai ficar aquele sentimento, aquela coisa estranha, tá bom? Então, sempre presta atenção, não levar para o lado pessoal. Aí, o outro que ele fala aqui é o seguinte. Ele diz assim, não faça suposições. E aqui, isso aqui vem muito ao encontro do que eu falo assim, que às vezes
as pessoas acreditam que todo mundo pensa transparente, sabe? Lu, como assim pensar transparente, né? Assim, quando você tá pensando que a pessoa pensa alguma coisa, você tá querendo ler o pensamento dela. E ninguém pensa transparente. Então, o que você tá fazendo na real é suposição. E ao fazer uma suposição, você cria todo um cenário em torno daquilo e vive aquela suposição, que você nem sabe se é real, porque você simplesmente não parou para perguntar para a pessoa. Então você tem que fazer exatamente o contrário. Você não tem que supor. Você não tem que pensar no que os outros podem estar sentindo, o que os outros podem estar achando. Pelo contrário, você tem que perguntar, porque ao perguntar, você minimiza ou quase neutraliza a possibilidade de conflitos ou mal-entendidos, tá? Então, sempre que você estiver diante de uma situação onde você quer avançar, não suponha, pergunte. Existem muitas e muitas e muitas formas de você perguntar. E sempre pensa o seguinte, a pergunta que você vai fazer, ela tem que ser uma pergunta que ela te gere um avanço. É a pergunta que ela vai te trazer uma evolução. Porque eu falo assim, que toda comunicação, ela tem que ser uma ação que com ela te gere outra ação. Lu, ficou confuso. Vamos lá. Única ação. Então, comunicação, se você quebrar a palavra, ela é comunicação, tá? Então, com uma única ação, que é o ato de você perguntar, você vai possibilitar a pessoa a te esclarecer. E aí você vai sair do campo da suposição. O que você está fazendo aí é trabalhar o processo de clareza. Aqui eu sempre falo sobre o método Akida, que é acolhimento, clareza, direção e ação. Então, toda vez que você perguntar para alguém, o que você está trabalhando? A clareza. Ao escutar a pessoa, o que você está fazendo? Acolher. E isso vai te gerar o quê? Direção. E com essa direção, o que você vai poder fazer? Agir. Percebe como dá? Aqui dá. Porque dá. Então, olha só, o que eu tô trazendo para vocês aqui é de uma filosofia de muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? E olha como ela é atual. Porque eu sempre falo assim que eu não ensino hack aqui, eu ensino princípios básicos que você pode aplicar no seu negócio hoje e sempre. São os everlastings, tá? Então, são conteúdos que eles vão durar para sempre na sua vida. Porque você vai entender que isso daqui é comportamento humano, é atemporal. E aí você consegue aplicar no seu negócio, tá? E aí, o quarto ponto que ele traz aqui é sempre faça o seu melhor. E aí você tem que colocar uma régua para você entender qual é o teu melhor. Porque na maioria das vezes a gente sabe qual é o nosso melhor. Só que será que sempre está sendo entregue o teu melhor? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar. Parênteses aqui. Você tem que fazer o seu melhor, mas a entrega precisa acontecer. Para você se colocar em movimento, a entrega precisa acontecer. Por quê? Senão você vai determinar que o seu melhor é um X, e aí enquanto você não atingir esse seu melhor, você não vai fazer essa entrega. Qual é o problema disso? O problema é que você não anda, você não evolui. Então, eu sempre digo que assim, o feito é melhor do que o ter feito. Ah, se eu tivesse feito, eu teria o resultado. Tá, mas você não fez. Por quê? Você buscou o perfeito. Não precisa ser perfeito desde que você se coloque em movimento até que você consiga lapidar e adquirir essa perfeição que é o seu melhor. Tá claro para você? Então, assim,
eu quero que você reconheça qual é o melhor que você pode entregar dentro das condições que você tem no momento em que você está vivendo. Cortella fala um pouco disso. E quando você tiver essa clareza e fizer essa entrega, o que vai acontecer é que você vai sentir que você está sendo o quê? Impecável com a sua palavra, honesta com você. Percebe que eu voltei no item 1? Olha que legal que é isso. E isso te dá uma leveza monstro, isso te dá uma tranquilidade monstro, isso te dá uma fluidez monstro, maravilhosa. Por isso que eu falo que é Wonderflow. Wonder de maravilhoso e flow de fluxo. Quando você consegue viver a vida desse seu jeito, seu negócio flui, a sua vida pessoal flui, as suas finanças fluem, a sua felicidade flui. Por quê? Porque você conseguiu entrar no teu estado de flow. Você conseguiu fazer algo que respeita a sua palavra, algo que você entende que você está levando o racional adiante, você está sentindo tudo aquilo, existe o emocional, mas você está levando o seu racional adiante, você não está fazendo suposições, você está entendendo o fato e você está agindo. Você está passando por todo o processo do método Aquidá. Gente, isso é tão libertador, que quando você começa a viver desse jeito, você não quer mais viver de outro jeito. É muito leve. E esses ensinamentos que eu trouxe para você hoje são ensinamentos que eu quero que você leve para a tua vida. Sempre. Viva desse jeito. Porque ao viver desse jeito, você vai ver que é muito mais leve. É muito mais fácil ser feliz. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam a partir de agora? Eu quero que você faça o seguinte. Você comece a se questionar esses 4 pontos para você construir a tua liberdade pessoal, a tua liberdade emocional e também a tua felicidade. A consequência disso vai ser uma profissão bem remunerada, vai ser uma vida mais tranquila, relacionamentos mais felizes, porque você está vivendo esse processo de flow, tá? Então, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, faça sempre o seu melhor e não faça suposições. Fechou? Então, coloca isso tudo em prática, depois você me conta se a sua vida está fluindo de uma forma melhor, se os seus negócios, seus relacionamentos estão fluindo de uma forma melhor, se o seu time está fluindo de uma forma melhor, se a performance de forma geral na sua vida está melhorando. Fechou? Um beijo, que a sua vida seja cheia de flow, que você tenha uma vida wonderful. A gente se vê na próxima aula. Tchau!